Olá a todos, a todas. Conforme eu havia lhes prometido, eu estou gravando esse vídeo para comentar brevemente o texto da semana passada, que é o texto Questões de Tomás de Aquino sobre Direito e Política, de Michel Villey. Então, esse belo texto de um exímio autor da filosofia do direito, da teoria do direito do século passado, dos grandes autores da filosofia do direito do século passado, mas um autor um pouco estranho, um autor que não, digamos assim, ele não está propriamente dentre aqueles que são festejados pela sua normalidade. Então, é um autor que está no limite do gênero. E eu vou tentar explicar o porquê que ele está no limite do gênero, mas como já pude antecipar para vocês na aula que disse que iríamos utilizar esse texto, a minha ideia é que nós pudéssemos utilizar Michel Villey, para ver como um filósofo do direito contemporâneo lê um filósofo da Idade Média, né? No caso Tomás de Aquino, dado que nós estamos aí num progresso dentro da história da filosofia. Considerei que seria mais interessante que vocês lessem um autor contemporâneo lidando com o Tomás de Aquino do que propriamente lermos uma das questions da Suma aquiniana. Né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante nós sabermos é que o Michel Villey é um autor francês e, enfim, com um pouco de tristeza, digo que hoje em dia lê-se muito pouco os teóricos do direito franceses. Então, conheço pouca gente que lê Michel Troppé, que lê Michel Villey, que lê Philippe Renaud, enfim, que lê os franceses. Eu acho que existem alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, porque ninguém mais lê a língua francesa, coisa que era muito diferente do início do século XX. E deixou-se de lado este tipo de leitura dos franceses para a leitura dos americanos, né, dos autores de língua inglesa. A gente foi inundado por esta cultura mais provinda da literatura anglófona, em alguma medida também da literatura germanófona, né, muitas vezes relida pelos anglófonos, e deixamos de lado um pouco os franceses. E Michel Villey é um dos grandes autores da filosofia do direito francesa do século XX. Então, além desta obra, que eu pedi para que vocês lessem, ele tem diversas outras. Né? A principal delas talvez sejam as suas lições, que foram compiladas e publicadas pela Martins Fontes, um livro bastante grosso sobre a origem do direito moderno. Faz uma leitura dos filósofos até chegar no que ele vai identificar como justnaturalismo moderno, que ele distinguirá de Tomás de Aquino, como vocês agora já sabem. Né? Mas ele tem outras obras. Então, por exemplo, eu selecionei algumas que eu tenho aqui. Então, por exemplo, A Natureza e o Direito, La Nature et la Loi, né? Quer dizer, A Natureza e a Lei, La Nature et la Loi, uma filosofia do droit, A Natureza e a Lei, uma filosofia do direito, onde Tomás de Aquino ainda é a sua referência principal. E é este livro que eu acho muito interessante, que são as suas anotações até o final de sua vida, né, que ele tinha um caderno que ele ia anotando suas reflexões, e por isso o livro se chama Reflexões sobre a Filosofia de Droit, Le Carnet, Reflexões sobre a Filosofia e o Direito, os cadernos, onde nós temos uma excelente via para ingressarmos no pensamento de Michel Villey. Se eu pudesse, em duas palavras, resumir Michel Villey, eu diria Aristóteles
e Tomás de Aquino. Ou melhor dizendo, em algumas palavras, né? Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, ele, de alguma maneira, é alguém que visa pensar o direito a partir de Aristóteles e Tomás de Aquino, e também com base no direito romano, então, o Corpus Iuris Civilis. Isso será central na compreensão dele do que é o direito e na crítica que ele faz à maneira como se pensa o direito contemporaneamente. Ele será, por exemplo, muito mais crítico do que eu já sou, e eu sou bastante, aqueles que concebem que o direito é código, que concebem que o direito é basicamente leitura de jurisprudência. Para ele, este será um pecado mortal de incompreensão de qual é o papel do profissional do direito. Porque, no fundo, eu acho que a obra dele mostra bastante bem, para ele, saber direito, estudar direito tem que ver com ser culto, ter uma cultura profunda. E, naturalmente, para ler jurisprudência e para ler código, você não precisa ter cultura nenhuma. É só ter acesso, hoje em dia, à internet. Antigamente, as recolhas jurisprudenciais, né? Recueil, né, que ele chama, jurisprudencial. Mas, bem, eu não quero que esse vídeo fique tão alongado, então eu vou basicamente me orientar na resposta às 4 questões que eu separei para vocês. Mas antes disso, como eu disse, este último livro que eu mostrei, Reflexões sobre a Filosofia e o Direito, ele é uma boa via para ingressarmos no pensamento de Michel Villey, né? Então, esta via, ela permite que nós entendamos de onde Michel Villey ele vai produzir a sua filosofia do direito. Então, eu vou citar para vocês duas das anotações dele realizadas em final de vida. Tá? Então, a primeira diz o seguinte, estou traduzindo. A filosofia, que não existe mais, é exclusivamente conhecimento e esforço de conhecimento dos universais. Ela abandona à prudência um domínio imenso, os indivíduos, as coisas moventes, pois apenas o universal também é estável. E nada de universal concreto. Se a filosofia constata o caráter movente dos seres, nota desses seres a estrutura dinâmica, a tensão entre potência e ato, ela renuncia a tomar-se a si mesma cada um dos seus momentos. Ela é exercida para fins especulativos e não pragmáticos. Resumo disso, a filosofia conhece apenas os universais. As coisas que não são universais são matéria da prudência. E dentre essas coisas, naturalmente, nós temos a arte, a prática do jurista, do profissional do direito. Segunda citação. Essa aqui eu acho provocativa e muito interessante. Direito do homem, direitos humanos, a heresia maior do século XX. Fundada sobre este absurdo, a deificação do homem, isto é, um universal abstrato, deificação de um ser inexistente, não pessoal, ao qual é extremamente absurdo de dar-nos um culto, que este culto se encontre também transferido a não importa qual indivíduo, se torna um impraticável politeísmo, isto é, um culto a qualquer um dos homens. Exprimido num mito fantástico e totalmente realista do estado de natureza, entre aspas, os homens nasceram iguais e livres, florescente nessas monstruosidades o direito à vida, à morte escolhida, à felicidade, às crianças, à liberdade indefinida. Alors que é preciso reconhecer um Deus e uma ordem e uma natureza cósmica onde cada um encontra sua liberdade reduzida, medida, sobre uma medida determinada, conforme a Suma Teológica. Vejam, aqui a crítica ferrenha que ele faz à maneira como
se constrói o direito a partir da ideia de direitos humanos. E numa situação anterior, que dessa vez eu não vou traduzir, não vou ler, ele diz que existem dois meios de conhecer: aquele que é produzido pela filosofia moderna de Descartes, Spinoza, Hegel, que se estrutura à maneira dos geômetras, e existe uma outra maneira, que é a maneira apropriada, a última via, que é a via da questio, que parte da intuição da essência das coisas, mas sabendo que as coisas são imperfeitas. E toma cuidado de as escolher e as comparar a partir de uma dialética argumentativa. Veja, eu acho, enfim, isso aqui extremamente rico, extremamente erudito, mas ao mesmo tempo tenho dificuldades a aderir a Michel Villey, apesar de ele ser absolutamente convincente. Acho que a grande questão dos filósofos, dos grandes filósofos, é que mesmo quando nós deles discordamos, é muito difícil não considerarmos que eles têm algo de razão. E Michel Villey é um grande filósofo. Ele vai, na obra, que pedi para que vocês lessem, argumentar o porquê Tomás de Aquino é um autor que nos revela de forma mais... Aliás, não nos revela melhor, nos revela o que é propriamente o direito. E não de forma muito distinta daquilo que fazem os autores posteriores a ele, inclusive os autores chamados tomistas, baseados em Tomás de Aquino. Ele começa, inclusive, o livro narrando que ele chegou, né, enfim, para anunciar aos seus alunos o tema do curso, porque, enfim, onde lecionava, se não me engano, na Sorbonne, Paris 2, então é Panteão Sorbonne. Ele, num curso de filosofia do direito, ele poderia decidir qual dos autores ele trabalharia. E ele chega aos seus alunos e diz: bem, trabalharemos Tomás de Aquino. Ora, mas meu Deus, como Tomás de Aquino? Vamos trabalhar algum jurista ou politólogo especializado? Retrucam os alunos. Afinal, Tomás de Aquino não é nem um nem outro, ele é teólogo. Vamos trabalhar uma obra que seja científica, com base em dados experimentais e rigorosa lógica, e não esses escolásticos. Vamos trabalhar algo que diga respeito aos direitos humanos, e não este tradicionalista, reacionário, sei lá o que a gente poderia chamar o Tomás de Aquino. E basicamente o que Michel Villey, nessa provocação inicial, vai tentar nos mostrar é que, sob diversos aspectos, o estudo de Tomás de Aquino, ele permite que saiamos deste imenso barco furado que é a concepção do direito desvinculado da sua história e da sua filosofia, da sua história filosófica, como se houvesse uma camada de filosofia que embasaria o estudo do direito e que em algum momento se perdeu. Esse momento, Tomás de Aquino, aliás, Michel Villey vai identificar em Guilherme de Ockham e os nominalistas. Porque, segundo ele, e depois em Descartes, na tradição da ciência moderna, segundo ele, neste momento, deixou-se de lado o ensinamento dos antigos. Mas ele considera, Michel Villey, que esse discurso cientificista é imbecil, é inepto, é vazio de sentido. E para compreender aquilo que efetivamente é o direito, com esse substrato filosófico, é necessário voltarmos. E talvez Tomás de Aquino seja uma porta de entrada perfeita para isso. Porque ele nos permite, a partir da leitura da Suma Teológica,
permite que nós determinemos o objeto do direito e da política. Os fins e meios específicos não são trabalho do jurista. Né? No fundo, o que o jurista fará, ele vai nos expor lá no final da sua obra, que eu coloquei para vocês lerem, quando ele faz a distinção entre lei e direito. Né? Então, qual a distinção entre lei e direito? Vendo agora que eu já estou falando há 15 minutos aqui com vocês, eu não vou me alongar muito e vou tentar começar a responder essas indagações iniciais. Ora, qual a diferença de direito e lei para Michel Villey, lendo Tomás de Aquino? A diferença é que lei é uma lei moral, independentemente da forma como ela se anuncie. Não roubarás, não farás isso, farás aquilo, são formas de disciplinar moralmente uma determinada situação. Porque direito, para Tomás de Aquino, direito é uma coisa, é uma medida precisa desta relação particular entre coisas. E vejam o quanto que isto tem que ver com o capítulo 5º da Ética Nicômaco, naquilo que era a justiça distributiva e a justiça comutativa. Julgar é direito. O direito diz respeito, portanto, a casos particulares e depende, portanto, de um desenvolvimento próprio, de um desenvolvimento de saber próprio para fazer com que aqueles que serão propriamente os responsáveis pelo direito, pelo ius, pela justiça, consigam discernir esta relação particular entre coisas. Tenham, portanto, uma determinada, eu ia falar característica, mas na verdade a palavra é areté, né, em grego, virtude, uma determinada virtude. E qual é essa virtude? A virtude da prudência, a virtude da jurisprudência. O que é a virtude da jurisprudência? Prudência, jurisprudência, né? Jurisprudência é a virtude própria dos juristas. E a prudência que tem precisamente a função de saber deslindar situações singulares e contingentes e bem resolvê-las. E como fazer isto? Por meio do debate, do debate judiciário, debate judiciário que troca argumentos e que por meio dessa troca de argumentos chegaremos a uma lógica do que é mais provável. Porque, enfim, não existe verdade real no direito, apesar de alguns aí ainda utilizarem de tal termo. Né? Villey, que como disse, também é alguém que baseia-se no direito romano, tem uma obra sobre direito romano, tenho-a aqui, caso queiram, posso inclusive levá-la para vocês tirarem cópias, né, futuramente, caso o desejem. Ele diz, o direito romano, que Tomás de Aquino utiliza-se para produzir as suas questio, né, na Suma Teológica, é um direito jurisprudencial, apesar de poucos saberem disso. Ele deve pouco à iniciativa do legislador. A iniciativa do legislador era minúscula no direito romano, apenas por meio dos éditos, né, dos pretores, que vocês devem ter estudado em História do Direito. As regras jurisprudenciais são nada mais do que princípios que são deduzidos das sentenças judiciais. E a partir dessas sentenças judiciais, que alguma coisa como uma ciência do direito pode ser produzida. Mas não é um direito deduzido, e sim um direito induzido. E desta indução, né, veja, é muito mais difícil você induzir um direito. Porque fazendo isto,
observando da miríade das coisas e tentando induzir regras e princípios a partir da miríade das coisas, é necessário que você tenha uma erudição muito maior do que simplesmente se você tiver um manual de instruções, um código, de como proceder a um julgamento. E é por isto que Tcheran, diferentemente do que muitos de vocês escreveram, Tomás de Aquino, para Michel Villey, não era propriamente justnaturalista, porque Michel Villey identifica justnaturalismo com justnaturalismo moderno. Ele escreve na página 169, Tomás de Aquino não era justnaturalista. Os responsáveis por esta medíocre ideologia de origem moderna foram seus discípulos infiéis. A primeira eclosão consistiu na obra da segunda escolástica, sobretudo espanhola, cujo impacto foi determinante sobre a escola do direito natural, como estabeleceram trabalhos históricos recentes. Então vejam, ele vai identificar nesta releitura moderna de Tomás de Aquino a invenção deste justnaturalismo. Para Michel Villey, Tomás de Aquino não era justnaturalista. Isso nem entrava em jogo para Tomás de Aquino. O que importava é saber as coisas mesmas, saber a relação entre coisas. Essa investigação a partir da questio, essa impossibilidade de encontrarmos uma resposta certa para sempre sobre as coisas. E por que isto? Porque, como eu disse no início, ciência só se tem dos universais. Quando se trata dos particulares, das coisas que são concretas e particulares, o máximo que nós temos é a aproximação. E a forma de nos aproximarmos das coisas se chama dialética. Esse termo que é tão carregado nos nossos dias, após Hegel e Marx, na antiguidade, nada mais significava do que uma troca argumentativa a partir de opiniões prováveis, a partir de opiniões das autoridades do saber. A gente vai ler a Metafísica de Aristóteles, Aristóteles faz isso. Tomás de Aquino faz isso nas suas questions. Zezinho disse X, mas encontra Joãozinho disse Y. E daí, uma resolução a partir desta contraposição opinativa. É um jeito da gente dourar a opinião e torná-la mais segura de ser sustentada. Criar um meio de resolver esta aparente contradição entre Joãozinho, grande autoridade, e Zezinho, outra grande autoridade. Dialética é um termo, e me perdoe novamente por falar grego com vocês, porque eu acredito, posso estar errado, mas até onde sei, acho que isso ajuda nós a compreendermos as coisas. Dialética provém de um verbo grego que é dialegomai. Em grego, os verbos são de 3 espécies. Podem ser verbos ativos, passivos e médios. Nós, no português, temos verbos ativos e verbos passivos. Eu fiz algo, um verbo ativo. Ou a cadeira foi sentada, é um verbo passivo. Só que em grego nós temos um verbo que é médio, que transita entre o que é ativo e o que é passivo. Dialegomai é um verbo médio, que já nos indica esta posição de ir e voltar da dialética. No fundo, Michel Villey está defendendo, portanto, uma outra forma de se estudar o direito, que é uma forma rigorosamente erudita de se conhecer o direito. E por isso ele será muito crítico ao direito contemporâneo. Eu acho que um pouco injustamente com alguns, especialmente com Hans Kelsen, que é um grande autor, um grande conhecedor dos gregos. Ele tem um livro sobre Platão, inclusive, tem textos sobre Aristóteles, escreveu na revista Imago de Freud. Mas com outros, eu acho que ele está sendo, ele é muito certeiro, né? Porque ele vai perceber como é rarefeito o tipo de argumentação em algumas obras dos juristas.
o quanto que esses juristas carecem de uma formação histórica, teórica. E ele botará o dedo na ferida, ele não terá medo de botar o dedo na ferida. Ele tem um outro livro chamado Direito e os Direitos Humanos, que eu recomendo que todos leiam, porque por mais que não concordemos com ele, ele levanta questões que são muito provocativas. E além, é claro, de ele escrever de um jeito muito gostoso, porque ele é provocativo. Como eu disse, ele não tem medo de colocar o dedo na ferida. Né? E então, eu acredito aqui, já passei bastante do que eu pretendia conversar, né? Eu queria manter aí no máximo 20 minutos, mas eu acredito que com esse pequeno vídeo, vocês consigam se situar em quem foi Michel Villey, o que ele faz na sua forma de ler Tomás de Aquino, e no porquê que ele considera que Tomás de Aquino o que Tomás de Aquino pode nos aportar para o estudo do direito contemporâneo. Né? Ele é muito crítico, inclusive no capítulo sobre direito natural, a Hans Kelsen vai tentar mostrar o porquê que Hans Kelsen ele não pode estar correto e vai dizer que, diferentemente da maneira expositiva, tratadística dos autores jurídicos, que ele considera uma absoluta estupidez, ele vai defender este antigo método dialético de produzir distinções e de resolver questões concretas. Então, o, este, este direito que provém das coisas, que pode ser buscado nas coisas, é o direito natural, que pode ser até mesmo aportado pela lei positiva, pode ser somada à determinação da lei, a lei positiva pode até somar ao direito natural em suas determinações, mas, porém, é inescapável a função daqueles que precisam, a partir das coisas mesmas, desenvolver uma solução a partir do direito natural. Isso, o último comentário, por isso não quer dizer que o direito natural ele seja imutável, porque ele diz claramente que o direito natural, em Villey, em Tomás de Aquino, é mutável. O direito natural ele é multiforme. Uma coisa, por exemplo, nos diz é que ele fala que o direito natural em Atenas e na Pérsia podem variar. Por quê? Porque as coisas em Atenas e na Pérsia variam. Então, vejam que não é tão ingênuo. Ele não está dizendo que existe um direito natural aplicável aqui, ali e alhures, mas sim que em cada local, a partir das tuas características próprias, é deduzível um direito natural. Então, eu vou aqui ler esse trecho para vocês. Ele diz o seguinte: alguém me objetará com esta frase de Aristóteles: o direito natural em todo lugar tem a mesma potência. É compreender mal. O objetivo de Aristóteles é comparar o direito positivo ao direito natural. Uma instituição positiva, tendo como fonte uma opinião, não deve ser considerada justa universalmente. Por exemplo, ainda que os jovens franceses tenham o direito de votar aos 18 anos, não sou obrigado a acreditar que esta solução seja a mais acertada. Mas suponhamos que, por natureza, à cidade de Atenas convenha um regime democrático. Isso merece ser reconhecido por todos e em todos os lugares, mesmo que a solução seja a própria cidade de Atenas no século IV a.C. Em todo caso, esse é o pensamento último de Aristóteles. Se lermos o que segue, veremos que uma coisa é o direito natural entre nós e outra na Pérsia. Tomás de Aquino, em seu comentário, nota que Aristóteles, não encontrando contraditores nesse ponto, não fez dele uma questão. Decididamente, o contrassenso dos positivistas é imaginar a natureza à imagem de uma deusa que tivesse promulgado leis definitivas. Um grande autor que eu, neste pequeno vídeo, quero convidá-los a ler. Um abraço a todos.